Bem-vindos, pessoal. Bem-vindos de volta ao programa. Eu sou seu anfitrião, Danny Haifong, e estou acompanhado por um grande amigo do programa, o professor Mohammad Marandi. Professor Marandi, muito obrigado por se juntar a mim novamente hoje. Muito obrigado pelo convite, Danny. É sempre um prazer. Claro. Então, vamos começar imediatamente com o que aconteceu nas últimas 24 horas, desde que o programa foi ao ar pela última vez. Precisamos falar sobre, nas últimas 24 horas, o Irã reagiu com força aos ataques israelenses e norte-americanos contra sua infraestrutura, incluindo usinas nucleares e siderúrgicas. O grande ataque que a mídia tradicional dos Estados Unidos está realmente noticiando é o que aconteceu na base aérea Príncipe Sultão. Cerca de 15 soldados ficaram feridos, alguns muito gravemente. Mas a grande história é o que o Irã atingiu. 3 aviões-tanque KC-135. Acho que já são 8 destruídos pelo Irã. Mas também, um ponto importante a se destacar é que eles destruíram uma aeronave E-3 Sentry AWACS, que é fundamental para que os Estados Unidos possam conduzir não apenas operações ofensivas, mas também defensivas, como detectar ameaças que se aproximam e coordenar sistemas de defesa aérea. Então, professor Marandi, se o senhor quiser reagir a isso, porque não foi só a Arábia Saudita, há também grandes incêndios no Kuwait neste momento, no aeroporto internacional e em uma usina siderúrgica lá. Os Emirados Árabes Unidos acabaram de ter uma de suas grandes fábricas de alumínio completamente em chamas e fora de operação. Portanto, o Irã revidou com muita força. Eles disseram que centenas de projéteis atravessaram o Golfo e atingiram Israel. Fale sobre o que aconteceu nas últimas 24 horas e por que isso é significativo, especialmente agora que a grande mídia está reconhecendo a destruição na Arábia Saudita. Bem, Danny, você nunca parece acertar suas prioridades. Primeiro, todo mundo tem que apertar o botão de curtir, eu acho. O que era mesmo? Essa não é a primeira vez. Você está perdendo a capacidade de priorizar. Você tem razão. Você ouviu ele? Aperte o botão de curtir. Certo. Em relação ao Irã, para você. Bem, veja, primeiro eu tenho que repetir que o Irã não começou esta guerra. Você não perceberia isso se estivesse assistindo a TV. MSNBC, Fox News, BBC ou CNN. Não importa. O Irã também não quer escalar o conflito. O Irã só ataca quando é atacado primeiro. Ontem bombardearam a indústria do aço no Irã. Mataram trabalhadores na fábrica. E quando o Irã disse que iria retaliar e atacar a infraestrutura dos regimes árabes que abrigam forças dos Estols e facilitam a guerra contra o Irã primeiro avisou as pessoas para saírem. Isso já aconteceu em outras ocasiões também. Todas as vezes o Irã avisa as pessoas para saírem, enquanto a coalizão Epstein simplesmente bombardeia, massacra e segue em frente. E os jornalistas ocidentais, eles não se importam. Os jornalistas da mídia tradicional não se importam com os iranianos, assim como não se importam com os libaneses e, claro, com os gazenses. E agora sabemos que eles atacaram a rádio e a televisão nacionais do Irã várias vezes. Por quê? Porque não querem que o mundo saiba o que está acontecendo no Irã. Assim como agora estão assassinando jornalistas no Líbano. Hoje assassinaram 2 jornalistas muito conhecidos. Uma jovem da TV Al Mayadeen, cujo irmão também foi assassinado, e outro jornalista muito conhecido e corajoso da Al-Manar. Eles os assassinaram porque querem fazer com o sul do Líbano o que fizeram com Gaza. E eles não querem que o mundo saiba, porque os jornalistas ocidentais não vão fazer nada a respeito. Eles fazem parte do problema. São soldados rasos de um genocídio, como sempre foram. Dirão que esses são redutos do Hezbollah quando estiverem bombardeando prédios residenciais para que as pessoas não entendam o que realmente está acontecendo. Eles vêm bombardeando e já assassinaram um grande número de profissionais de saúde. Aparentemente cerca de 50 até agora no Líbano, nas últimas semanas. Estão mirando em jornalistas
e profissionais de saúde. E claro, precisamos lembrar que foi isso que fizeram no Iêmen. Chegaram a bombardear um jornal lá durante a guerra. Eles massacraram um grande número de repórteres em um jornal. E claro, em Gaza, lembramos muito bem que eles assassinaram cerca de 250 jornalistas lá, incluindo outro mais recentemente. Então o Ocidente e o regime israelense não querem que o mundo veja a verdade. Achei que deveríamos nos lembrar de que, enquanto falamos, há pessoas muito corajosas no local tentando expor a verdade, e elas estão sendo massacradas como todos os outros. E há outras que estão tentando salvar pessoas, salvar crianças, e eles bombardeiam suas ambulâncias, assim como bombardeiam ambulâncias no Irã, e bombardeiam hospitais, e bombardeiam a Sociedade do Crescente Vermelho, que é a organização irmã da Cruz Vermelha. Which is the sister organization of the Red Cross. This is what we're dealing with. E é isso com que estamos lidando. Ontem eles também bombardearam, na noite passada bombardearam, uma universidade muito importante em Teherã. E antes disso bombardearam outra universidade também importante, em Isfahan. Então eles estão mirando na sociedade civil, estão mirando na juventude, na geração mais jovem, no futuro. E claro, começaram com o massacre na escola de Minab, onde mataram 168, ou talvez até mais. Alguém me disse que foram cerca de 175. Não sei, eu me lembro de 168. Eles massacraram 168 meninas. E foi intencional, porque foi a primeira onda. Todos aqueles primeiros alvos foram cuidadosamente selecionados. Foram selecionados. Eles vêm trabalhando nisso há meses. Se alguém realizasse um ataque desses hoje, eu diria que é possível, talvez não plausível, mas possível, que algum oficial, na pressa de encontrar um novo alvo, tenha cometido um grande erro. Difícil de acreditar. Mas você sabe, escolas são escolas, e estão em todos os aplicativos, iranianos e estrangeiros. De qualquer forma, foi um ataque intencional contra aquelas crianças. A escola era bem estabelecida, então eles estão mirando no futuro do Irã. Estão mirando na sociedade civil. Eles bombardeiam delegacias comuns, porque querem o caos. Querem que o tecido da sociedade seja destruído. Então o que temos agora, apesar de tudo isso, é fracasso. Os Estados Unidos e o regime israelense perderam isso, como era mesmo, Operação Epstein Fury, ou seja lá o que for. Fúria épica. Fracasso épico. Fúria Epstein. Fúria Epstein. Epstein. É tanto faz. Eles perderam. E Trump quer sair, mas Israel não deixa. O lobby sionista nos Estados Unidos não deixa. Assim como... Qual é o nome dele? Joe Kent disse em sua carta de renúncia e em suas entrevistas posteriores, está claro como o dia o que está acontecendo. Trump quer uma saída, mas os sionistas não deixam. E é por isso que estão arrastando a economia global para um precipício. E em breve pode cair direto do precipício, porque se os Estados Unidos atacarem, e há uma boa chance, uma forte chance, de que ataquem esta noite e tentem ocupar ilhas ou território na costa, ou realizar operações no interior do Irã com suas forças especiais, os iranianos vão retaliar. Nós já vimos, você explicou como, quando ontem eles atacaram a infraestrutura crítica do Irã, as indústrias iranianas, os iranianos revidaram. Eles começaram hoje e atingiram com força o Kuwait e os Emirados, destruindo ou danificando gravemente a produção de alumínio por lá. Isso provavelmente vai continuar. Mas antes disso, quando atacaram a infraestrutura crítica de gás do Irã, o Irã revidou com muita força e golpeou o Catar, os Emirados e a Arábia Saudita. A tal ponto, nós, como podemorites, estão se tornando mais ambivalentes. Eles não são mais tão claramente pró-Rocor. Mas, de qualquer forma. Eles fracassaram e Netanyahu está pressionando, então provavelmente veremos uma escalada. Acho que estamos nos aproximando cada vez mais do abismo, porque a economia global caminha para uma catástrofe. Não há dúvida disso. A crise do gás é maior do que a crise do petróleo,
e a crise petroquímica e de fertilizantes é ainda maior do que a do gás. Portanto, a crise do petróleo é apenas a ponta do iceberg, quero dizer, não é a pior parte. E como o Iêmen agora entrou na guerra, não está claro o que vai acontecer no Mar Vermelho. Os sauditas poderão exportar petróleo pelo Mar Vermelho? Porque os superpetroleiros não podem passar pelo Canal de Suez, apenas navios menores podem. E se quiserem ir para a Ásia, é uma viagem muito longa. Eles teriam que contornar a África. E o Ansarullah pode atacar os petroleiros menores, os maiores ou outros navios-tanque de petróleo, talvez até instalações de gás na Arábia Saudita. Ou podem invadir a Arábia Saudita. Ninguém sabe o que vai acontecer. Eles podem fechar o Mar Vermelho para toda a navegação. Então veja, essa escalada só vai piorar as coisas para o mundo. E o Irã e o eixo da resistência não têm outra opção a não ser revidar, porque esta é uma guerra pela sobrevivência. Os Estados Unidos são implacáveis. Vimos isso com o bombardeio de civis, o bombardeio em massa de Teherã. Eles acabaram de bombardear muito perto daqui, provavelmente o ataque mais próximo que já experimentei, com várias explosões. Eles bombardeiam tudo, massacram, matam crianças. Eu postei uma daquelas fotos que temos visto muito de Gaza, os pés de 2 crianças saindo debaixo de um prédio desabado. Você só vê o pé de uma criança pequena. É disso que o Ocidente se trata. É disso que a civilização ocidental, pelo menos da forma como as elites ocidentais a impuseram, se trata. A classe Epstein também tem uma fixação por crianças. Então não é inesperado, não é surpreendente. Mas a questão é que Trump não vai ter sucesso. É um erro de cálculo atrás do outro. Durante a guerra de 12 dias, disseram que o Irã iria colapsar. Eles perderam essa. Agora, em uma guerra muito maior, acharam que o Irã iria colapsar. Não aconteceu. Depois de 4 ou 5 dias, disseram que o Irã estava ficando sem mísseis, sem drones. Agora estão atacando com mais força do que nunca. O Irã está atacando com mais força do que nunca antes. Então, tudo é every system it tells de cálculo. Há um mês, o Irã tem resistido ao Ocidente coletivo e aos seus representantes regionais. Toda a capacidade da Força Aérea dos Estados Unidos e todos esses aliados que servem a Trump, de Erdogan a Abdullah na Jordânia, até aqueles pequenos regimes do Golfo Pérsico, com toda a sua riqueza. Então, se eles escalarem o conflito, é óbvio que terão os mesmos resultados. Mais mortos, mais civis mortos, mais soldados mortos e talvez, quem sabe, soldados americanos feitos prisioneiros. Ninguém sabe. Mas, em última instância, o Irã terá de revidar e destruir mais daquelas instalações estratégicas do outro lado do Golfo Pérsico. Sim, quero dizer, acho que há um padrão aqui, professor Marty, que o senhor está destacando. Há uma continuidade da escalada, apesar dos grandes reveses para os Estados Unidos e para Israel, mas ela continua avançando. Escaladas. E quando vi que os Estados, junto com Israel, com coordenação americana, atacaram a infraestrutura iraniana, infraestrutura econômica. Quero dizer, se alguém tem acompanhado este programa, se alguém tem acompanhado o senhor, se alguém tem acompanhado o que realmente está acontecendo, até a mídia tradicional pode admitir isso. O que acontece é que o Irã precisa revidar para criar não uma consequência igual, mas uma ainda mais severa, a fim de deter esse tipo de comportamento. E isso significa atingir infraestrutura econômica. Mais infraestrutura econômica será atingida do outro lado, levando a consequências ainda mais catastróficas para a economia global. E eu só quero listar algumas das coisas que o Irã atingiu nas últimas 6, 12, 18 horas aqui. Vou começar lendo primeiro o que eles atingiram durante a noite. Não apenas as aeronaves AWACS, ou os KC-135. Também 6 LCUs, que são essas unidades de embarcações de desembarque, parte da Marinha dos Estados Unidos. Eles afundaram essas. Houve um F-16 que precisou fazer um pouso de emergência, como eles chamam. Eles também atingiram, como você disse, Preston,
infraestrutura. Aquela planta da Emirates Global Aluminum é uma instalação extremamente importante na zona econômica dos Emirados Árabes Unidos. E enquanto falamos, acho que mísseis estão sendo disparados sobre o território dos Emirados. Então, repetidamente, esse é o padrão. Os Estados Unidos e Israel avançam mais nos ataques a certos alvos, especialmente civis e econômicos. E o Irã diz, bem, precisamos retaliar. E eles retaliam. E isso está causando essa catástrofe econômica global que já está acontecendo. E só vai piorar. Sim, e sabe, acho que as pessoas realmente não entendem, e eu também não, na verdade, porque é tão difícil de compreender o que pode acontecer. Nós não temos plena noção de quão ruim é a situação para a economia global. Essa falta de energia está apenas começando a se manifestar. Os preços estão subindo, mas quando a escassez real chegar, porque leva semanas para os suprimentos de energia viajarem do Estreito de Hormuz ou do Golfo Pérsico até seus destinos, e quando aquele gás natural, aquele GNL que já estava a caminho ou havia chegado a esses destinos, for gradualmente se esgotando, é aí que o impacto será mais forte. E eu acho que vamos começar a ver isso acontecer. Dizem, não sou especialista, mas pelo que li, que vai piorar dentro de uma semana, e em 3 semanas vai ficar muito ruim. Se eles avançarem e os ativos no Golfo Pérsico forem destruídos, os petroleiros, as instalações de petróleo e gás, as usinas elétricas e assim por diante, então isso será permanente. Nesse caso, o Estreito de Hormuz se torna irrelevante. Esse é o problema para o qual Trump não consegue encontrar uma solução. Digamos que ele tome uma ilha. Digamos que ele tome 2 ilhas. Digamos que ele tome 3 ilhas. Digamos que ele conquiste território. Digamos que ele realize algum ataque no interior do Irã com comandos e tenha sucesso, ou não tenha sucesso. Os iranianos vão retaliar, e essa retaliação fará com que esses ativos sejam duramente atingidos. O dano permanente será visível para todos. Então o Irã pode continuar atacando e atacando até que os americanos recuem. E se chegarmos a um acordo? E se os Estados Unidos aceitarem as exigências do Irã e os fatos no terreno mudarem? Se não houver petróleo, nem gás natural, nem petroleiros, o Estreito de Hormuz se tornará irrelevante. É nesse momento que saberemos que a depressão econômica global vai durar muito. As consequências são inimagináveis. Bem, os Estados Unidos também precisam estar muito cientes de que o Irã, neste momento, está exportando essencialmente o mesmo volume de petróleo que exportava antes da guerra, se não mais agora, especialmente desde que afirmou ter controle bem-sucedido sobre o Estreito de Hormuz. E isso só piora a situação, ao que nos parece, Maradi, porque, quero dizer, o New York Times admitiu isso recentemente. Todas essas bases foram essencialmente destruídas. O que restou agora está sendo atingido, como vimos na base aérea de Prince Sultan na noite passada. Mas eles precisam saber que essa retaliação econômica bem-sucedida do Irã só significou que agora os Estados Unidos e Israel estão desesperados para quebrar esse controle afirmado pelo Irã, o que leva novamente a erros de cálculo, como tentar invadir o território iraniano para cortá-lo de seu petróleo. E agora, todas as publicações da grande mídia estão dizendo: cuidado, parem com isso. Drones iranianos, mísseis iranianos, tropas iranianas, acho que prometeram 1 milhão, estão esperando por eles e enfrentarão esses vários milhares, seja lá quantos forem, caso tentem desembarcar. Então isso não sei, professor Rod, seu comentário, parece simplesmente um desastre em formação e um que será difícil de esconder. Eles estão tentando esconder os danos, especialmente aos soldados americanos nas bases, mas este será difícil de esconder, eu acho. O que você acha? E as tropas dos Estados Unidos, pelo que elas vão ser lembradas, morrer por Epstein, quero dizer, é disso que se trata. É a classe sionista e Epstein. É tudo pelo regime israelense, não pelos americanos.
Trump está ou muito comprometido, ou seja lá qual for o motivo, isso não está no interesse do povo americano. E quando as coisas piorarem, vai ficar muito ruim para Trump também. Como eu disse, isso é só o começo. Não apenas os iranianos podem escalar muito mais do que fizeram até agora. Eles estão se contendo porque o Irã não quer que a economia global entre em colapso. Mas não é só o Irã. É o Iêmen. E não é só o Iêmen. É o Iraque. Os iraquianos poderiam avançar para a Península Arábica ainda hoje à noite. The Iraqis can move into the Arabian Peninsula tonight. They can take over Kuwait in hours. And this time round, Eles podem tomar o Kuwait em poucas horas. E desta vez ninguém vai apoiar o Kuwait. O Irã vai apoiar o Iraque. E o Iêmen pode avançar profundamente na Arábia Saudita, assim como o Iraque. E quem vai detê-los? O exército de 1.000 homens do Catar? Ou o exército de 2.000 homens dos Emirados? Quero dizer, suas populações têm o tamanho de uma pequena cidade. Juntas, elas têm o tamanho de uma pequena cidade no Irã. Então, não acho que os americanos entendam bem com o que estão lidando. Talvez entendam, mas Trump está desesperado, está apostando alto e não pode recuar, porque não o deixarão. Mas esta guerra é sobre Netanyahu, é sobre o sionismo. Não há mais nada nisso para ninguém. Não há nenhum lado positivo para os Estados Unidos. there's no positive side for the United States. And despite the fact that we're being harmed, despite the fact that they're bombing E apesar do fato de que estamos sendo prejudicados, apesar do fato de que estão bombardeando nossas indústrias, nossas escolas, nossos hospitais, o Irã está se fortalecendo. O Irã sairá mais forte. Tudo porque, quando a economia global entra em colapso, é como se todos os países estivessem sendo bombardeados. Quando as fábricas param de funcionar, não é preciso bombardeá-las. Os negócios já estão destruídos. O que os israelenses e os americanos estão fazendo é, na prática, um bombardeio em tapete do mundo inteiro. Sim, porque quando os preços da energia disparam, tudo começa a fechar. As pessoas perdem seus empregos e aquelas fábricas podem acabar virando apenas marcos históricos depois disso. Não haverá consumidores, elas irão à falência. Então, esse é o estado das coisas. Mas o Irã, o povo está unido, como sempre soubemos. Quero dizer, se alguém dos governos ocidentais estivesse ouvindo, alguém realmente influente, já teria percebido que isso aconteceria. E já teria impedido ou parado isso até agora. Estava claro, como o dia que o Irã não iria colapsar. E também, lembre-se, Danny, lembra depois que tivemos essa discussão várias vezes sobre o Hezbollah. Sim. Eles diziam, a mídia ocidental dizia, que o Hezbollah era uma força esgotada, que havia sido derrotado, enfraquecido, e até mesmo apoiadores da resistência. E claro, os salafistas e os wahhabitas que trabalharam com os americanos para destruir a Síria repetiam isso. Agora estamos vendo o fruto de seus esforços. Eles foram desmascarados. Eles zombavam dos mártires do Hezbollah e os ridicularizavam após o cessar-fogo, mesmo que o Hezbollah tenha feito um trabalho extraordinário desviando forças de Gaza. 40% do país era contra eles. Os Estados Unidos têm uma influência enorme no Líbano. E claro, agora com a Síria no campo dos Emirates e até sendo incentivada a atacar o Líbano, o que não fizeram, porque o Irã e a resistência no Iraque os ameaçaram. Mas esses salafistas e wahhabistas estavam se vangloriando depois do cessar-fogo. Bem, olhe para o Hezbollah hoje. Todas aquelas previsões e todas aquelas análises sobre a resistência no Líbano se mostraram completamente falsas. O Hezbollah está atingindo o regime israelense com força. E o Irã, bem, como nos disseram, eles ficaram sem mísseis e ainda assim estão atacando com força. Tudo o que o Ocidente diz é baseado em pensamento ilusório. Eles fazem isso há décadas. Então, quando dizem que os iranianos massacram manifestantes pacíficos e todo esse absurdo, é basicamente propaganda para reforçar a narrativa de que este é um regime impopular. Tudo bem, você pode dizer ao mundo que isso é verdade, e muitas pessoas vão acreditar, mas você mesmo não deveria acreditar nisso. Porque quando você acredita na sua própria propaganda, suas políticas não se baseiam na realidade, elas se baseiam em narrativas falsas. E então você bate de frente com uma parede. Eles bateram de frente com uma parede no Irã,
bateram de frente com uma parede no Líbano, bateram de frente com uma parede no Iraque. Olhe para o Iraque hoje. Está finalmente sendo libertado da OTAN e dos Estados Unidos. Finalmente sendo libertado. O povo está se levantando e os expulsando. Esse é o resultado das políticas de Trump. E então há o Iêmen. E claro, em Gaza, o Hamas e a Jihad Islâmica ainda estão lá. Depois de 2 anos e meio de genocídio, os israelenses não os eliminaram. Então, todo esse mito de que o eixo da resistência foi quebrado é um absurdo. E em relação à Síria, muitas pessoas que apoiaram aquela guerra suja estão despertando para a verdade. Isso está unindo pessoas em toda a região e além dela. Há aqueles que mantêm os olhos fechados. Foram eles que cooperaram com os americanos. Receberam dinheiro do Catar, são financiados pelo Catar, pelos sauditas e pelos emiradenses. Enquanto esse dinheiro continuar fluindo, continuarão dizendo que foi uma revolução abençoada. Mas quando esse dinheiro secar, e é bem possível que isso aconteça, dada a situação atual no Golfo Pérsico, talvez eles passem para outro tipo de negócio com todo o dinheiro que acumularam. Sim, quer dizer, ouvimos toda essa conversa por tantos meses. Meses e anos, na verdade. Para nós, temos tido essas conversas sobre o eixo da resistência estar morto. Mas o que realmente parece estar desmoronando é como você chama o eixo de Epstein. Quero dizer, estamos vendo os países do Golfo. Você mencionou o Kuwait. Ninguém vai salvar o Kuwait. Nem está claro o que realmente vai sobrar do Kuwait, em breve, porque não apenas sua infraestrutura militar foi atingida, provavelmente a mais duramente pelo Irã nesse período, mas foi absolutamente devastada. O que quer que ainda existisse lá? A resistência no Iraque também os atingiu. E, aliás, sabe, a questão é que eles são regimes ditatoriais. Sim, Certo, co-ocidental. sim. Quando suas economias entrarem em colapso, e o Ocidente obviamente não se importar com eles, porque sua única prioridade é Israel, vimos até mesmo na Coreia do Sul como os americanos impuseram um sistema de defesa aérea lá que prejudicou as relações entre coreanos e chineses. Eles forçaram isso aos coreanos, e depois de todo o dano que causaram à Coreia, levaram o sistema embora e o entregaram aos israelenses. Então esses regimes do Golfo Pérsico, quando não tiverem mais, ou melhor, quando o Ocidente não tiver mais, a capacidade de mantê-los no poder, e quando eles não tiverem mais a riqueza para impor sua vontade ao povo, ou para apaziguar outros por meio dessa riqueza, continuarão no poder? O povo chegará ao poder? Ainda teremos as mesmas ditaduras familiares nos Emirados, no Catar, no Bahrein, na Arábia Saudita e no Kuwait nos próximos anos? Quem sabe? Sim, quero dizer, podemos simplesmente observar os danos, professor Morandi, em termos desse colapso das ações que tenho visto. O prefeito de Kiryat Shmona, em Israel, estava absolutamente em prantos, literalmente em prantos, por causa do que tanto o Irã quanto o Hezbollah têm feito nos últimos dias, dentro e ao redor do centro e do norte de Israel. Agora também, é claro, algo que está sendo chamado de massacre de Merkava. Mais de 100 tanques, o que é 28 de março. Centenas de tanques, quase, se não mais. Há números variados circulando, mas cada um deles custa $6 milhões. O Hezbollah acabou de destruir centenas de milhões de dólares em tanques israelenses em apenas algumas semanas. É algo incrível de se ver. Eles estão lançando mísseis contra Israel e enfrentando o que restou das tropas israelenses. O chefe das Forças de Defesa de Israel está dizendo que o exército israelense está à beira do colapso. E o próprio Donald Trump estava conversando com um grupo de financistas, o setor de Wall Street da classe Epstein. Ele disse que MBS tem que beijar o traseiro dele. Quero dizer, isso é pura degradação e humilhação. Esses estados do Golfo. Já tivemos outros convidados neste programa, como Scott Ritter, dizendo que pode haver uma mudança de regime para eles, em vez de uma mudança de regime no Irã. E isso realmente parece ser o caso do Bahrein, com seus protestos massivos, certo?
E parece que é nessa direção que as coisas estão indo. E então você adiciona uma operação terrestre, quero dizer. Parece suicida, mas mesmo assim, eles continuam. Então minha pergunta para você, professor Morandi, é a seguinte: o que o senhor acha daqueles que dizem que Israel e os Estados Unidos não se importam com todos os danos que estão sofrendo, contanto que consigam infligir danos significativos ao Irã? Mesmo que precisem parar em algum momento em breve, eles simplesmente farão tudo de novo, esperando que o acúmulo de danos acabe levando ao resultado que desejam, como na Síria. O que o senhor diz sobre isso? Porque é para aí que alguns dos observadores mais pessimistas parecem estar apontando. Sim, eu achava que eles estavam tentando libertar o povo iraniano. E agora vemos na CNN, na MSNBC e nesses outros canais que eles são iguais a Fox News. Eles chamam esses analistas que falam sobre o que vai acontecer com o Irã, mas não falam sobre a agressão, o assassinato de crianças ou a falta de vergonha do governo Trump por não assumir responsabilidade. Na verdade, as pessoas aqui acreditam que o ataque àquela escola e a outros alvos civis foi em grande parte intencional. Aquela escola foi, como todos sabemos, o primeiro alvo, e esses alvos foram cuidadosamente analisados. Eles tiveram meses para avaliá-los, e tenho certeza de que o fizeram. Era uma escola conhecida, então ninguém aqui acredita que tenha sido um acidente. E claro, os americanos estão tentando culpar o Irã. A mídia ocidental tem sido indiferente a isso, e ninguém pediu desculpas. Mas, de novo, eles têm essa coisa com, você sabe, crianças. Então eu acho que o que vai acontecer é que o Irã, como eu disse antes, vai sair mais forte. O Irã não vai se desintegrar. Eles uniram os iranianos de uma forma que eu nunca tinha visto antes, nem mesmo nos anos 1980, depois da Revolução, e quando Saddam invadiu o Irã. Você vê pessoas nas ruas, sob fogo de mísseis. Americanos e israelenses disparam mísseis contra manifestações e pessoas foram mortas. Em uma manifestação em que eu estava, uma mulher foi assassinada. Mas as pessoas não recuaram. Então, como é que você vai desmembrar esse país? As adolescentes não voltaram para casa para fazer o que adolescentes fazem. Elas mantiveram sua posição. Então, como é que eles vão desmantelar esse país? E por outro lado, como eu disse, esses regimes no Golfo Pérsico estão em má situação, mas também governos em todo o mundo vão estar em péssima situação quando o preço do petróleo chegar a 150, 160, 200 dólares. Venho dizendo isso há anos, que isso poderia quadruplicar. Naquela época, apenas alguns meses, estava em torno de 50 ou 60 dólares. Bem, agora é para lá que as coisas estão indo. Quando isso acontecer, haverá uma mudança de regime no Irã, ou talvez uma mudança de regime em toda a Europa, América do Norte e outros lugares, onde as pessoas estarão protestando, perdendo seus empregos. Quero dizer, neste momento na Índia, as coisas já parecem estar ficando muito difíceis. O governo indiano calculou mal ao se apegar ao regime israelense. Veja o que o regime israelense impôs ao povo da Índia. Eles não se importam com os indianos. Não se importam se a economia global entrar em colapso. Eles se importam com o sionismo. Eles se importam com seus próprios interesses. E o mesmo vale para as elites americanas. Elas não se importam com os Estados Unidos. Então vai haver uma mudança de regime no Irã ou em Washington? Eu apostaria em Washington em vez do Irã, se eu fosse um apostador, o que não sou. Vamos sofrer, sem dúvida. Eles estão bombardeando nossas fábricas, nossos hospitais, nossas crianças. É claro que vamos sofrer. Eles estão bombardeando nossas universidades, mas sabemos que estamos do lado do que é certo. E nosso pecado é que quisemos ser independentes e apoiamos o povo da Palestina. Apoiamos o povo de Cuba, que está sendo estrangulado. Apoiamos a Venezuela. Esse é o pecado do Irã.
Esse é o pecado do eixo da resistência. Apoiamos os oprimidos. Esse é o nosso pecado. Não há outro motivo. Programas nucleares, direitos humanos, terrorismo, tudo isso são desculpas, narrativas fabricadas para esmagar os povos que se opõem à hegemonia. E o povo iraniano, e eu já disse isso a você antes neste programa, o povo iraniano e aqueles que fazem parte do eixo da resistência têm certas características definidoras. Primeiro, é um Estado civilizacional. Mas ainda mais importante, a ideologia religiosa dominante no Irã é profundamente anti-hegemônica, solidária com a vítima e hostil ao agressor. E isso vem, é claro, dos profetas e do profeta final, o profeta Maomé, mas especialmente de seu neto e dos acontecimentos em Karbala. Quero dizer, se os analistas americanos fossem inteligentes, leriam sobre os acontecimentos em Karbala. Leriam um bom livro sobre o que aquilo realmente significou, o Imam Hussein, sua irmã, seus companheiros, o que aconteceu com eles e como essa história está profundamente enraizada em nossa cultura e no Líbano. É por isso que o Hezbollah resiste. Não se trata apenas de defender o Líbano, trata-se de defender Gaza e outras pessoas. Eles os veem como vítimas e sentem que precisam se levantar por elas. É por isso que apoiamos Cuba. É por isso que apoiamos a Venezuela. É por isso que apoiamos a luta no sul da África. E é por isso que somos demonizados. É por isso que nos chamam de medievais, que temos mulás loucos e que, sabe, somos areia não sei o quê e jóqueis de camelo. Somos todas essas coisas para eles. E depois aparecemos em todos os filmes, como maus, sinistros e assassinos. Lembro-me de uma vez na Al Jazeera, outro veículo de mídia ocidental que não tem nada a ver com o sul global, que é apenas mais uma ferramenta que os americanos permitiram funcionar dessa maneira específica. In this particular way. I remember when was this? Eu me lembro quando foi isso. Enfim, lembro que há um tempo. Acho que estou confundindo duas coisas diferentes. Vou voltar a isso quando lembrar. Mas o ponto é a demonização do Irã. Certo, agora lembro. Eu estava em um programa na Al Jazeera e havia um autor, não consigo lembrar o nome dele, que escreveu um livro, algo como Eles Vieram Atrás de Mim, ou algo assim. Ele escreveu sobre o Irã, como todos aqueles memoriais sobre o Irã que são pura bobagem. É uma indústria apoiada por regimes ocidentais, como Não Sem a Minha Filha e Lendo Lolita em Teherã, que foi um best-seller nos Estados Unidos. Mas, sabe, Lolita, enfim. E esse cara, e então, como é o nome dele? O comediante americano Jon Stewart. Acho que ele transformou isso em um filme. Jon Stewart, I think turned it into a movie. Oh, really? Rosewater, something like that. I don't know. I didn't watch it. I don't bother. Rosewater ou algo assim. Não sei. Não assisti. Não perco tempo vendo lixo. Mas o roteirista veio e fez um debate comigo, e ele dizia que em Teherã enforcam pessoas nas esquinas. E eu disse, veja, vivi no Irã toda a minha vida adulta. Essa é a minha cidade, exceto por 3 anos morando no exterior durante os últimos 47 anos. Passei toda a minha vida em Teherã, inclusive durante a guerra. Nunca vi uma execução em lugar nenhum. Mas sabe, eles criam essas imagens ou narrativas falsas para que as pessoas odeiem o Irã. Bem, essas narrativas estão todas desmoronando, porque são os iranianos que estão se levantando contra o genocídio, e são todas essas pessoas dos direitos humanos que estão apoiando o genocídio. Então, tudo sobre o Império Ocidental está indo por água abaixo. Everything about the Western Empire is going south. Their military, their economies, Os militares deles, suas economias, seu poder brando, sua propaganda. E Trump alguém me disse, não quero que me entendam mal, alguém me disse que Trump é a pior coisa para o Irã. Eu entendo esse argumento, mas embora ele seja destrutivo e assassino, como presidentes anteriores, ele é muito mais grosseiro e está ajudando a destruir essas narrativas por meio de sua arrogância, estupidez e da maneira rude como se comporta. Então, na minha opinião, no fim das contas, existem meverdin manivers this mãe do que quaisquer outra person nesse mundo. Yeah, we see that.
Sim, a gente percebe isso. Não, totalmente. Quero dizer, já ouvi essa dinâmica na China. Pessoas dizendo que o modo como Donald Trump fala, a forma como ele conduz as políticas, só serve para isolar as forças que são pró-Ocidente, pró-Etlá, e isso acaba unindo o país. Mais importante ainda os desperta. Sim, Some of them may be isolated, but others. Alguns deles podem estar isolados, mas outros, jovens iranianos que acreditam nas bobagens vindas da mídia ocidental e de seu império midiático em língua persa, no qual, como você sabe, bilhões de dólares são investidos, estão vendo crianças sendo bombardeadas. Eles veem ataques duplos. Eu publiquei um online, você provavelmente viu. A mulher que sobreviveu ao primeiro ataque estava recitando seu Shahadatain e então foi assassinada no ataque seguinte. As pessoas veem isso, então há um despertar no Irã entre os jovens. Eles percebem que nós somos as vítimas e que todas essas narrativas eram ficções. sim. E agora essa é a segunda vez em menos de um ano que os Estados Unidos e Israel fazem isso. Despertam tantas pessoas ao redor do mundo. Estou recebendo mensagens de apoio ao Irã o tempo todo, porque as pessoas conseguem ver. As pessoas podem assistir à realidade. Quem está mentindo? Quem está matando civis? E, claro, quem está resistindo à agressão? O que me leva a esta pergunta, professor Honji? Qual é o significado da entrada do Ansar Allah na guerra? Do Iêmen entrar na guerra agora? Porque enquanto falamos, eles começaram com mísseis contra Israel, primeiro 1, depois 11, e agora estão realmente lançando ataques com drones novamente. E talvez as pessoas se lembrem de que o porto lá foi fechado pelo que o Iêmen fez entre 2023 e 2025, em nome de Gaza. Por causa de Gaza, Exatamente. para parar o genocídio. Então, qual é o significado disso? Porque agora, toda a questão energética está em jogo. Também há o fato de que o Iêmen agora se encaixa nesse quadro mais amplo do eixo da resistência. Mas o Estreito de Bab el-Mandeb, o Mar Vermelho, até o Trump acabou de admitir, não sei se você viu naquele encontro com seus financiadores, onde ele basicamente falava de improviso com seus amigos de Wall Street. Ele disse, nas últimas 24 horas, que o Irã estava atingindo o Gerald Ford. O Gerald Ford está fora, está em Creta, não vai voltar a operar. E ele dizia que o Irã estava mirando 16, 17 vezes e nada. Provavelmente foi isso que causou o incêndio, se juntarmos as peças. Mas de qualquer forma, isso aconteceu no Mar Vermelho. Isso aconteceu no Mediterrâneo. Então, professor Honji, o que significa a entrada do Iêmen para a guerra e também para a economia? Porque eles têm muitas cartas na mão ali. Bem, obviamente, eles poderiam interromper as exportações de petróleo da Arábia Saudita a qualquer momento. Poderiam atacar as instalações de exportação, o que já fizeram antes. E foi isso que levou ao cessar-fogo após 7 anos de guerra genocida contra o Iêmen, quando os sauditas e os emiradenses tinham todo o Ocidente ao seu lado. A região também os apoiava, exceto o Irã, incluindo a Turquia e o Catar. Mas depois a Turquia e o Catar se distanciaram depois que os sauditas e os emiradenses passaram a mirar o Catar 1 ou 2 anos depois. Eles poderiam fazer isso novamente. Poderiam destruir a infraestrutura petrolífera saudita. Poderiam destruir os petroleiros. Poderiam fechar o Mar Vermelho. Poderiam até invadir a Arábia Saudita. E a resistência no Iraque também poderia invadir a Arábia Saudita. Eles são muito mais duros, mais fortes. Já passaram por guerra. Os sauditas não sabem lutar. Eles mandam mercenários para lutar. Mas isso não vai acontecer desta vez. Então eu acho que é como, sabe, eles são como uma espada pairando sobre a coalizão saudita. E os americanos não podem fazer muito a respeito, porque estão focados no Irã, assim como não podem fazer muito em relação ao Iraque. No Iraque, a resistência está atacando os americanos e seus ativos dia e noite, e os americanos não podem fazer muito porque estão focados no Irã. E lembre-se, o Iêmen e o Iraque são países grandes. Não estamos falando do Bahrein, do Kuwait, dos Emirados ou do Catar.
or Qatar. The combined populations of these four countries that I mentioned. As populações combinadas daqueles 4 países que mencionei estão longe de se comparar à população do Iraque ou do Iêmen. E dentro desses países, muitas pessoas não estão felizes. Muitos são estrangeiros ou trabalhadores contratados, não têm direitos, nada. Então, não estão em uma boa situação. E novamente, para mim, qualquer coisa que Trump faça contra o Irã, ele toma uma ilha, toma 2 ilhas, toma 3 ilhas, o preço da energia vai disparar. O Irã vai reagir com força. Esses grupos e esses países vão se envolver mais. A resistência iraquiana vai ampliar seus ataques ofensivos e o mesmo acontecerá com Ansar Allah. Então vai ser apenas um atoleiro que vai piorar e as coisas sairão do controle. Elas já estão fora de controle. A economia global vai entrar em colapso e os americanos terão que recuar, porque quando ela colapsar, simplesmente não será mais possível sustentá-la. Você não pode manter todas aquelas tropas lá, não há mais dinheiro para isso. Vai ser catastrófico para todos. Vai mudar o modo de vida de cada pessoa, provavelmente de todos que estão assistindo ao seu programa agora. As pessoas boas, as pessoas mais, vai afetá-las também. Espero que afete elas e não outras. Mas quando a economia global desaba, quem se beneficia? Sim, e o que é tão chocante de ver, antes de tudo, é que apesar de tudo isso, apesar de todos esses erros de cálculo, a conclusão é, bem, vamos flertar com a ideia. Não está claro que tipo de operação os Estados Unidos realmente vão realizar, mas vai ser alguma coisa, e vai acontecer em breve. Eles não trouxeram cerca de 10 mil fuzileiros navais e paraquedistas, entre outros, para o Oriente Médio só para ficar parados. Mas pode ser hoje à noite. Pode ser hoje à noite. E é isso que é chocante. Acabei de ver no Axios, sabe, esse porta-voz do governo dos Estados Unidos, do Pentágono, da CIA, e até eles estão dizendo, ei, vamos fazer uma checagem de realidade sobre tudo que se fala do exército do Irã. E acontece que nada do que os Estados Unidos vem vendendo como verdade sobre isso é real. O Irã ainda tem seus drones e mísseis, e o Irã tem um exército enorme. Apenas alguns dias, eles estavam dizendo, cheguem mais perto, vamos fazer isso. Extet, isso é mesmo nós. Mas todos nós, muitos prontos para lutar. O Iraque está pronto para ainda. Sabe, tu gostas disso para lutar. Então, várias coisas na Síria não são como parecem. Não, o povo não está satisfeito com o regime. O dinheiro não vai fluir como antes para a Al-Qaeda. E os apoiadores da resistência, eles não são poucos. Outra coisa que considero importante é que o motivo de Trump estar tão isolado entre seus próprios aliados é porque todos eles sabem o que vai acontecer. Você fala da Axios, esse porta-voz sionista e instrumento de propaganda. São os líderes europeus que estão desesperados para cair nas boas graças de Trump. Mas isso é demais até para eles. Eles reconhecem para onde as coisas estão indo. Mais uma vez, não é como se o Irã fosse derrotar os Estados Unidos, mas o Irã pagará um preço alto. Mas o Irã não tem opção. Esta é uma luta, é uma guerra existencial, é uma luta pela sobrevivência. Sabe, há alguns dias, um grande amigo meu, um amigo brasileiro, estava dizendo que uma figura muito importante da política de esquerda no Brasil, e isso não se limita apenas à esquerda, mas essa pessoa em particular é uma figura muito importante no movimento radical, um dos principais comunistas de Cuba, estava dizendo, precisamos dessa cultura, temos que nos tornar como. Precisamos adquirir essa cultura de resistência do eixo da resistência e aprender sobre sua ideologia e visão de mundo. Talvez tenhamos que mudar para sermos mais como eles. Então, basicamente, os Estados Unidos estão transformando o eixo da resistência em um modelo de resistência para o mundo todo. E, novamente, não importa como se olhe para isso, não é algo bom. As pessoas ao redor do mundo, a quem elas vão culpar quando perderem seus empregos? A quem vão culpar quando os custos dispararem nos Estados Unidos e em outros lugares? Trump.
E quem forçou Trump a seguir esse caminho? Os sionistas. Netanyahu. O lobby sionista. Então, isso vai torná-los mais populares ou menos populares. Vai piorar. Eles vêm em declínio há 2 anos e meio. Grandes figuras públicas agora se voltando contra eles. Vai ficar cada vez pior. Em outras, estão provocando a própria destruição. In other words, they're bringing about their own destruction. Yeah. Yeah, and even Axios. Sim, e até o Farid Moradi, da Axios, está relatando que, embora eles não confirmem o número de 1 milhão divulgado pelo exército do Irã nos últimos dias, estão dizendo que pelo menos 150 mil, pelo pouco que sabem sobre o Irã, que é muito pouco, claro. Mas 150 mil ainda é muito mais do que qualquer coisa possam enviar para o Irã. Anything the US can send into Iran. Dani, os iranianos vêm se preparando para essa guerra há 25 anos. Eles sempre disseram que os americanos, o Ayatollah Khamenei, o mártir, sempre, você sabe, basicamente acreditaram que precisavam se preparar para um ataque dos Estados Unidos, especialmente depois do 11 de setembro. E você sabe agora, se você olhar para a história, e para o próprio documentário de Tucker Carlson, o 11 de setembro e o que está acontecendo agora, você vê o 11 de setembro sob uma ótica muito diferente. Mas desde o 11 de setembro, o Irã vem se preparando. Essas bases subterrâneas de mísseis e drones que estão operando há um mês estão atingindo com mais força hoje do que há algumas semanas. Alguém em sã consciência acha que os iranianos não prepararam a região do Golfo Pérsico, as ilhas e outros lugares para um ataque americano? É loucura. Quer dizer, eles estão falando sobre isso há semanas, então não é como se não tivesse havido tempo para se preparar nesse período, especialmente ao longo da costa do Irã, que as pessoas nem costumam reconhecer. Só quero colocar isso na mesa e deixar você continuar, mas não há superioridade aérea. Sabemos que o caça era um F-15 sobre a província do Sul, na costa. O Irã tem defesas aéreas. E a costa é muito longa. Sim, No Golfo Pérsico e no Mar de Omã. E é acidentado, é montanhoso. Rice. Mas vamos ver. Acho que há uma chance significativa de que algo possa acontecer esta noite. Não é certo. Não tenho acesso a nenhuma informação privilegiada, obviamente. Mas acredita-se que neste fim de semana, como os mercados estão fechados, isso possa acontecer. Alguns acham que pode acontecer mais tarde, na próxima semana. Mas há uma chance significativa de que algo possa acontecer esta noite. Sim, quer dizer, não consigo imaginar a moral pessoal. Se olharmos para isso, meu pai, ele esteve na Guerra do Vietnã e sempre falava sobre como a moral era baixa. Ele foi convocado, enviado para lá em 69, transferido de um lugar para outro porque estavam apenas movendo as pessoas de base em base, e finalmente ficou no Vietnã por cerca de 1 ano. E ele não parava de falar sobre como a moral era terrível naquela época. Mas não consigo imaginar como é estar nos fuzileiros navais, ou nesses paraquedistas, seja quem for, tendo que navegar milhares de quilômetros enquanto você está, sei lá, talvez completamente desconectado das redes sociais, talvez sem acesso às notícias. Mas não consigo imaginar que eles não estejam cientes do que está acontecendo com aqueles milhares de soldados que estavam ou ainda estão nessas bases no Golfo. Eles não sabem nada sobre o que está acontecendo com Israel. Eles não sabem nada do que o exército iraniano diz, porque, independentemente de todos esses estereótipos racistas e sionistas sobre o Irã, não dá para ser racista e ser sionista e escapar da realidade. É por isso que há prefeitos israelenses chorando. Eles provavelmente já ouviram uma ou duas coisas sobre Joe Kent. Sim. Quero dizer, eles provavelmente têm acesso pelo menos à mídia tradicional. E até mesmo a mídia tradicional está dizendo que essas coisas foram destruídas. Então isso significa que você está entrando nessa situação.
E o Irã tem as capacidades. Acho que houve algumas fontes dizendo que o Irã tem as capacidades. Não importa quantas tropas dos Estados Unidos eles coloquem, ou em qualquer parte do solo iraniano. Ah, professor Morandi. Parece que perdemos o professor Morandi. Enfim, espero que ele consiga voltar. Eu só ia terminar meu ponto dizendo que realmente espero que ele esteja bem, na verdade, porque foi uma saída muito repentina e preocupante. Vou mandar uma mensagem rápida para ele. I'll just message him really quick. Yeah, so Mas vou esperar mais 5 a 10 minutos para ver se ele consegue voltar. Eu ia dizer que não consigo imaginar como deve ser ter que entrar numa situação dessas, sabendo que você não só precisa enfrentar o exército que quer lutar contra você, mas também todas as diversas capacidades do Irã. Aí está ele. Ei, professor Morandi. Que bom que não foi nada catastrófico que fez você cair. Ah, não. Mas essa conexão tá piorando um pouco. Tudo bem. Bem, podemos encerrar por aqui. Antes de tudo, quero saber se alguém tem considerações finais sobre isso. Eu estava apenas concluindo meu ponto de que não consigo imaginar como deve ser. Como está o moral depois do que aconteceu com o Gerald Ford e agora com o que está acontecendo em termos de ter que enfrentar as capacidades iranianas com drones, mísseis e o pior de tudo. Sim. E o pior de tudo é que tudo isso está sendo feito por outro país. Bem, não um país, um regime. O regime israelense, sabe? Um regime etno-supremacista. Sabe? A Guerra Epstein. Esta é a Guerra Epstein. E então eles vão sacrificar suas vidas. Por quê? Quero dizer, pelo menos no Vietnã disseram a eles que era para salvar a democracia e salvar o mundo do comunismo. E muitos talvez tenham acreditado nisso. Mas o que estão fazendo aqui? Jack Kent disse que não há ameaça. Não se trata de salvar a América. Trata-se de algum outro regime genocida pelo qual estão sendo instruídos a lutar. Sim. Bem, professor Morandi, podemos encerrar por aqui. Quero agradecer a todos que enviaram superchats e super stickers. Muito obrigado. Alguém perguntou, na verdade, por que o Irã não mostra imagens de drones para demonstrar que os Estados Unidos estão perdendo. Acho que já temos imagens de satélite que mostram muito disso. Também perguntaram, ouvi relatos de que usinas nucleares no Irã estão vazando. Isso é verdade? Então, se quiser responder a alguma dessas perguntas, enquanto encerramos. Não há vazamento. A usina em si não foi atingida. Quantas imagens? Eu não sei. Talvez muito disso seja confidencial por enquanto. Sim. E então, sabe, alguém perguntou se 4 E3 Sentries foram destruídos simultaneamente. Não sei se foi simultaneamente, mas sei que pelo menos um deles foi destruído. Não ficaria surpreso se mais informações continuarem chegando a cada minuto. Mas quero agradecer a todos que contribuíram. De qualquer forma, nem tudo bem com o Epstein. Não, definitivamente nem tudo vai bem no campo de Epstein. Quero dizer, estamos falando de quantias enormes de dinheiro simplesmente sendo desperdiçadas. E também estamos falando das capacidades militares dos Estados Unidos. Esqueça, venho dizendo isso há um tempo, professor Morandi. Depois do Irã, quando tudo isso acabar, esqueça a Rússia, esqueça a China, esqueça o Irã por um bom tempo. Simplesmente esqueça. E isso vai gerar um certo nível de inquietação para, como você chama, o regime de Epstein, os oligarcas, os belicistas. Este é um tipo de ponto sem retorno, e estamos vendo a história sendo feita em tempo real. Mas, professor Morandi, sei que sua conexão está ficando ruim e que você precisa sair. Então vamos encerrar todos juntos. Clique no botão de curtir antes de sair. Como o professor Morandi disse no início do programa, fazemos o programa crescer ao fazer isso. Não se esqueça de conferir a descrição do vídeo e apoiar este canal da forma que puder. Patreon, Substack, Buy Me a Coffee e muito mais.
Professor Morandi, alguma palavra final antes de encerrarmos a transmissão aqui? Any final words as we hit the end stream button here? Not really. Thank you very much for inviting Na me. verdade, não. Thank you all Muito for obrigado por me listening convidar and e agradeço ao seu everyone, público por ouvir. sure they're doing their Tenho part certeza de que to, todos estão fazendo to sua bring an end parte to this para and to pôr fim a reflect on isso e para pressionar as forças de Epstein. Hopefully we Espero que will vejamos dias melhores depois da estamos vivendo hoje. the darkness that we're seeing today. Indeed, yes. De fato, sim. Vamos acompanhar tudo até o fim. Certo, pessoal? Se cuidem, apertem o botão de curtir e nos vemos em breve. Tchau, tchau. Bye bye.